Bom, voltamos a falar de Dante, da Divina Comédia. Vamos tratar hoje, acho que de um ponto fundamental aí para a compreensão da obra, que é a estrutura. É bacana sempre a gente pensar na comédia com aquela cabeça do começo do Renascimento, daquela primeira fase do Renascimento. O Dante vai estar envolvido ali no momento. Primeiro, Florença é importante a gente lembrar, berço de Dante, um lugar onde ele vai se formar como indivíduo, como cidadão, apesar de depois ter sido expulso e ter se desenvolvido muito no momento posterior à expulsão dele. Florença é a base dele. Florença é provavelmente uma das cidades-estado mais interessantes daquele período. A gente está falando ali de um final de Idade Média, mas Florença já tem ali uma ideia de democracia. Você tinha ali uma espécie de comunidades ali de profissões, como seriam mais ou menos os sindicatos de hoje em dia, escolhendo representantes para trabalhar, para governar a cidade. Você tem, obviamente, ainda uma presença muito forte, tanto do final ali do Império Sacro Romano, né, a decorrência do antigo Império Romano e da Igreja Católica, mas dentro da possibilidade de uma independência, de uma democracia, de uma cidade já com outro tipo de cabeça, de ideais ali circulando, Florença está muito à frente ali de boa parte ali da Europa do período. Dante é fruto daquele ambiente e do ponto de vista cultural, artístico, vai atuar ali trazendo uma série de novas ideias ali para a língua, para a literatura do período. É muito interessante depois, quando já no momento posterior a Florença, depois da expulsão de Florença, quando Dante conhece o Giotto, e de certa forma o Giotto ele na pintura, tem na pintura elementos assim que a gente pode ver assim no trabalho de autor, de escritor do Dante. Acho que o Giotto ali é o grande precursor do Renascimento, é o homem que vai começar a mexer no quadro, na questão da perspectiva, de como colocar, né, as imagens, os objetos na tela. E de certa forma já antecipando ali essa questão do ponto de vista artístico, trazer para o ponto de vista artístico a grande e imensa quantidade de reflexão científica, matemática, arquitetônica que a gente vai ter no Renascimento, né? O Renascimento é, acima de tudo, essa ampliação, né, do homem ali de como conceber o mundo que ele vai cada vez mais inventar, né? A Terra, a partir do Renascimento, cada vez mais ela passa a ser uma invenção humana. As cidades, os lugares onde onde a gente vive, como a gente se desloca, como a gente organiza a cidade, tudo isso começa a ser muito mais intensificado no Renascimento. Giotto vai ser um precursor disso, assim como Dante. E o Dante, quando ele começa a construção da comédia, acho que ele consegue, de certa forma, organizar essas ideias de uma forma, pela primeira vez, de uma forma ampla e realmente inovadora. Primeiro, a gente tem que pensar a questão do grande edifício que ele concebe. Acho que o que mais espanta, o que torna tudo mais impressionante, é a matemática por trás da comédia. A comédia são 3 livros, né? Como a gente já já está vendo nos últimos vídeos aí, né? Inferno, Purgatório e Céu. Cada um dessas partes da comédia, desses livros da comédia, são formados por 33 versos, ou seja, exatamente com 33 versos. O Inferno, que seria o primeiro livro, tem 34, mas o primeiro canto ele tem ali um caráter introdutório para a obra como um todo. Dentro de cada um desses cantos, você vai ver, assim, pela primeira vez a gente vai ter a invenção, né, da terça rima, essa rima que o Dante inventa. São tercetos de decassílabos, ou seja, toda a construção da comédia é realizada em conjuntos de 3 versos, decassílabos, com 10 sílabas poéticas, e que são organizados a partir de uma estrutura de rima que o Dante inventa. A terça rima é um sistema de rimas sofisticadíssimo.
Você tem lá no primeiro terceto ABA, ou seja, a primeira rima, a rima do primeiro verso rima com a do terceiro. A do segundo vai ser a primeira do seguinte, então vai ser ABA, BCB. Então você vai tendo essa... É praticamente uma troca de bastão, a gente vai tendo. A rima do meio do terceto anterior vai ser a primeira e a terceira do terceto seguinte, e assim sucessivamente. Imagine isso numa obra gigantesca como a que como Dante concebeu. É uma coisa assim absurda. É realmente como... Eu não consigo tirar essa imagem da cabeça de alguém que praticamente constrói um edifício gigantesco com as próprias mãos. É fenomenal. Fora isso, a gente tem a invenção ali praticamente de uma língua. O italiano é fruto dessa experiência artística do Dante. Os livros mais importantes daquele período são escritos no latim. O Dante vai captar ali os dialetos, a língua das ruas, né? O toscano, o florentino, aquilo que se fala nas ruas de Florença, que se fala nas ruas da Toscana, e vai trazer isso, vai enriquecer esse vocabulário e vai fazer o poema dele, esse longo poema, com essa língua. E essa é a língua que vai formatar, que vai dar origem ao italiano, o italiano que a gente vai falar até hoje. Só esses dois elementos já fazem da comédia algo espetacular, algo esplendoroso, impossível de ser esquecido. E não é à toa que estamos aqui falando dela. E a gente não pode deixar de observar nesses 100 cantos, né, que formam o conjunto da comédia, a influência, a presença, acima de tudo, do catolicismo romano, com essa ideia do 3 que permeia toda a obra, né? São 33 cantos em cada uma das partes, são tercetos, a construção dos versos intercetos. A gente tem essa ideia dessa trindade suprema do catolicismo, parece que ela é transformada num elemento artístico que vai sendo reafirmado nessa estrutura monumental que é a comédia. Acho que vale a pena aí para a gente que está em casa pegar agora e começar a ler, começar aqui do primeiro canto e começar a se aventurar com essa ideia, com se aventurar nas estruturas, né, no interior dessa imensa estrutura. Que a tarefa de narrar é dura, essa selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas, para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. É isso, semana que vem a gente retoma.